Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um hábito que mudou completamente os meus investimentos. Vocês perceberão que é um hábito um tanto quanto simples, mas nem todo mundo consegue implementar. Bom, assim que eu criei a minha carteira de investimentos, mais especificamente ali a carteira de ações, eu tinha uma mania de acompanhar toda e qualquer notícia que saía sobre qualquer empresa que estava na minha carteira. Não apenas isso, eu gostava de ficar ciente de tudo que está acontecendo, então eu acompanhava bastante as notícias e talvez você até esteja se questionando, tá, Bruna? Mas qual é o problema de você querer estar a par do que está acontecendo? Não há problema algum. O problema está na maneira na qual a gente reage a todas essas notícias. E muitas das vezes, nós investidores, nós tendemos a seguir certos vieses e certos comportamentos que atrapalham a nossa carteira de investimentos, porque nós não estamos tomando decisões racionais, mas sim decisões impulsivas. Para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar, eu vou abrir o último raio-x do investidor, que é um relatório que a Ambima disponibiliza para mostrar mais sobre os dados dos investidores, o perfil de cada um, e nós temos um dado que mostra as mídias que os investidores utilizam para se informar sobre investimentos. As principais mídias hoje são os portais e sites de notícia, Instagram e também o YouTube. Então, quando uma notícia ela começa a repercutir em sites de notícias, é questão de tempo para ele também repercutir em outras mídias sociais, como o Instagram e o YouTube. E dependendo da forma que esse conteúdo é abordado, começa a gerar certos comportamentos nos investidores, como, por exemplo, o FOMO, que é o medo de ficar de fora, Fear of Missing Out. Então, o investidor que não tem uma estratégia bem definida e que tem a tendência de querer se manter completamente informado sobre o que está acontecendo, ele começa a ficar com medo de tudo o que está acontecendo, medo do dólar, por exemplo, começar a subir demais. Então, no final do ano passado, o dólar ele basicamente bateu o seu recorde, chegando a 6,30. Consequentemente, isso começou a repercutir nas mídias, muitos conteúdos foram criados sobre a importância de se investir em dólar, e aquela pessoa que toma as suas decisões baseadas no que ela lê, no que ela está vendo atualmente, ela toma a decisão de investir em dólar sem analisar o seu momento de vida, seu perfil de investidor, as formas que ela pode realmente se expor a dólar para saber qual forma seria mais viável. Então, ela basicamente pega e compra dólar. Um outro exemplo foi a empresa conhecida como Melius, quando ela anunciou que iria investir em Bitcoin e deixar em tesouraria. Olha o que aconteceu com as suas ações. Elas tiveram uma expressiva valorização. Então, muitos investidores que ficam acompanhando notícia com medo de ficar de fora dessa alta, pensando, bom, se a empresa ela vai investir em Bitcoin, e se o Bitcoin valorizar, ela vai ser muito beneficiada. Então, também quero comprar essa empresa. Então, as pessoas começam a comprar, e depois a ação já saiu de R$ 10 e já voltou ali para 4,88. Imagina quem comprou aqui em cima, olha o prejuízo que não está acumulando. Então, basicamente, o perigo da gente querer sempre ser assíduo, ficar sempre ali olhando tudo que acontece no mercado, é justamente esses vieses atrapalharem as nossas decisões. Nós temos, além do medo de ficar de fora, nós temos também o viés de confirmação. Às vezes você tem uma tese na sua cabeça, como, por exemplo, o Banco do Brasil é uma oportunidade. Então, na sua cabeça, você tem essa tese ali bem definida, só que você não consegue ter coragem de clicar e comprar as ações. Você precisa buscar conteúdos, buscar validação dessa tese em outras pessoas, sejam criadores de conteúdo, analistas de mercado, sites e portais de notícia. Então, você começa a acessar essas coisas, querendo ler opiniões que sejam consonantes àquilo que você acha, para que você realmente tome a sua decisão. Um outro comportamento de quem acompanha muito o que está acontecendo, ela começa a criar um excesso de confiança, porque ela pensa, bom, eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo no mercado, com as empresas, esse é o melhor momento de eu comprar, esse é o melhor momento de eu sair. Ele começa a ficar extremamente confiante com as suas decisões e o resultado disso, na grande maioria das vezes, é perdas de capital. Por quê? Já surgiu diversos estudos comprovando que todos os investidores, basicamente, que tentam acertar o melhor momento de entrar no mercado, eles não têm uma performance tão boa assim quanto quem, por exemplo, investe de maneira consistente, está sempre exposto ao mercado. Porque quem tenta prever o que vai acontecer no mercado, ele fica mais tempo fora
do que dentro. E já saiu estudos, que inclusive eu vou deixar aqui na tela, que mostram pra gente o nosso resultado. Se a gente perdesse os 10 melhores dias da bolsa, os 20, os 30, a nossa rentabilidade cairia drasticamente. Então é muito mais válido para o investidor manter uma estratégia consistente, estando sempre exposto ao mercado, para que ele esteja presente tanto em dias ruins, mas também nos melhores dias, do que ele tentar achar e criar esse excesso de confiança que ele é capaz de prever os melhores momentos de entrar na bolsa de valores. Agora sim, você precisa analisar o seu perfil. Se você é aquele tipo de pessoa que acompanha todas as notícias e sente que isso te atrapalha, porque você fica com o dedo coçando, achando que você precisa tomar algum tipo de atitude, o principal hábito que você precisa adotar é justamente parar de acompanhar o que está acontecendo. Agora, se você sabe lidar bem com as informações que chegam a você, tudo bem, às vezes você só quer se manter realmente inteirado no que está acontecendo. Então, basicamente, o hábito que eu adotei foi esse. Eu parei de ficar acompanhando tudo o que está acontecendo. Hoje eu preciso acompanhar por causa do meu trabalho, mas para decisões dos meus investimentos, eu basicamente aporto uma vez por mês, abro o meu gerenciador de carteira. Eu utilizo o Investidor 10. A gente consegue perceber que no Investidor 10 nós conseguimos traçar o percentual ideal que nós gostaríamos de ter em cada um dos nossos ativos. Então, suponhamos que eu defina que eu quero ter em Raia Drogasil 2% da minha carteira. Eu coloco no Investidor 10 e ele já me mostra se eu realmente deveria estar comprando ou não. Porque na composição atual da minha carteira, se eu tiver menos do que 2% investido em Raia Drogasil, o Investidor 10 vai me apontar que eu preciso aportar nessa empresa. Então, isso me ajuda na minha tomada de decisão, onde eu realmente estaria aportando naquele mês. Nesse caso aqui, ele está apontando que eu preciso aportar em todas as ações porque eu aumentei o percentual de exposição da minha carteira como meta para as ações. Então, ele mostra que eu preciso estar aportando mais na classe de ativo ações. Em um ponto aqui muito legal, eles colocam a pontuação buy and hold. Então, para aquele investidor que tem a estratégia de comprar e segurar as ações enquanto elas mantenham um bom fundamento, eu acho muito válido frisar isso. Muitas pessoas interpretam essa questão de buy and hold como comprar e esquecer. Não é comprar e esquecer, é você ter a mentalidade de ser sócio de uma empresa, mas de tempos em tempos acompanhar os seus resultados. Por quê? Uma empresa ela pode perder fundamentos. E daí, se não fizer mais sentido você ter em carteira, o investidor ele pode pensar na melhor decisão, se ele eventualmente vai vender as ações daquela empresa, mas ele não precisa ficar acompanhando freneticamente tudo o que está acontecendo, porque senão ele vai ficar mudando ali de hipótese a todo instante. E como eu mencionei, ele vai ficar girando muito o seu portfólio, comprando e vendendo os seus ativos. Então, aqui no Investidor 10, ele já criou uma pontuação buy and hold, inclusive ele explica quais são os parâmetros que ele utiliza. Então, a empresa com mais de 5 anos de existência na bolsa, isso é muito importante, evitar empresas que acabaram de entrar na bolsa, porque você não tem um histórico de dados para conseguir analisar. A empresa que nunca deu prejuízo em ano fiscal, empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, ou seja, nos últimos 5 anos, ele analisa também se a empresa pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos, se a empresa possui um ROI acima de 10%, ou seja, se a empresa ela consegue rentabilizar o capital dos acionistas acima de 10%, isso é importante também. Se ela possui dívida menor que o patrimônio, se ela apresentou crescimento de receita, se apresentou crescimento de lucro, se possui uma boa liquidez para o investidor comprar e vender os seus ativos sem ter muita dificuldade e se a empresa ela é bem avaliada pelos usuários. Esse ponto aqui eu levaria menos em consideração, tá? A gente não tem que ficar se baseando muito no que outras pessoas acham, a gente tem que saber realmente analisar. Então aqui ele já dá um apanhado se essa empresa ela cumpre todos esses requisitos e ele gera uma nota ali de pontuação de buy and hold. Então no caso da VEG, a nota é 100, porque a empresa ela preenche basicamente todos esses requisitos, menos a distribuição de dividendos em 5%. É lógico, isso não é o único fator decisivo, nós precisamos entender com que a empresa atua, como ela ganha dinheiro, como está realmente a situação dela, se é uma empresa cíclica ou não. Um belo exemplo é o Banco do Brasil. Todas as pessoas que possuem Banco do Brasil em carteira precisam estar cientes de que o banco ele é exposto ao agro e o agro é cíclico, então eventualmente o Banco do Brasil passará por esses momentos conturbados. Então assim, quando a gente simplifica a nossa estratégia, tudo fica mais fácil. Inicialmente, nós temos ali um processo de criação de estratégia
Mas depois, investir tem que se tornar chato. Eu sei que a gente fica buscando ali certos tipos de aventuras, certos tipos de emoções, achando que sempre tem que estar ali adicionando um novo ativo, criando novas estratégias, enquanto na realidade não. Nós olhamos para o nosso perfil, para o nosso momento de vida atual, traçamos a nossa carteira ideal e seguimos isso. Se eventualmente o nosso perfil, se os nossos objetivos mudarem, aí a gente muda a nossa estratégia. Se as empresas que a gente investe começam a perder os seus fundamentos, começam a dar prejuízo, aí sim a gente recalcula a rota. Mas se tudo continuar ali no mesmo rumo que estava inicialmente, não há porquê querer ficar adicionando emoção nos seus investimentos. Uma carteira de investimentos, elas têm que estar ali aliada para te ajudar a conquistar os seus objetivos e te trazer tranquilidade. Então, basicamente, esse foi o meu principal hábito: saber interpretar as notícias que eu leio, saber interpretar toda e qualquer informação que chega até mim, se essa informação tem um certo tipo de viés, se a decisão que eu estou tomando tem fundamento, ou se eu estou tomando determinada decisão só porque eu vi alguém falar alguma coisa. Eu tenho que pensar muito bem antes de eu tomar determinada decisão. Mais uma vez, voltando ao exemplo do dólar, eu entendi a importância de se investir em dólar. Mas eu vi todas as formas que eu tenho de investir, eu analisei qual forma seria mais viável para mim, ou estou tomando uma decisão impulsiva só porque o dólar chegou a 6,30 e está todo mundo falando que eu preciso comprar dólar também. E eu tentei simplificar ao máximo a minha tomada de decisão na hora de eu fazer os meus aportes, como eu mencionei aqui para vocês nesse vídeo. Eu abro o meu gerenciador de carteira, olho aonde eu tenho que aportar, de acordo com o percentual que eu estipulei para cada ativo. Se eventualmente eu estou menos exposta a um ativo do que eu gostaria, eu volto ali os meus aportes para esses ativos para eu conseguir balancear a minha carteira de investimentos. Lembrando que se você quiser fazer um filtro para analisar as suas ações no próprio site do Investidor 10, quando clicamos aqui em ações e em rankings, nós chegaremos nessa página e conseguiremos ver o ranking. Nós conseguimos ter um filtro prévio, empresas que estão bem avaliadas, para que a gente consiga abrir e analisar outros pontos que eu já mostrei aqui no canal. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, ensinando melhor o que você precisa olhar para realmente ali entender se essa empresa ela possui ou não fundamentos para você adicionar na sua carteira de investimentos. Bom, se você também aderiu a algum hábito na sua rotina de investimentos, deixa aí nos comentários, porque provavelmente pode ser um hábito interessante e que outras pessoas ali acabem também aderindo na sua rotina e no seu dia a dia para facilitar o seu processo decisório na hora de investir o seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos de finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.